Vamos lá. Graças e paz, irmãos. Estamos recebendo aqui hoje no canal Evangelho em Foco o irmão amado e querido que eu conheci lá em São Paulo, o irmão Daniel de Queiroz, irmão muito precioso, através do canal Martíria, que ele também administra, um canal que tem me edificado muito, tem edificado minha vida, a vida de outros irmãos aqui também em Salvador, e agora também com o canal Escriba do Reino, que ele tem feito um projeto muito interessante, tocando em alguns aspectos, alguns assuntos que são pouco falados, né, no meio do cristianismo em geral, se baseando muito nos ombros de alguns eruditos como Pember, Lang, o Gouveia. Então assim, tem sido muito edificante, né? Gostaria até de indicar vocês a seguirem lá o canal do irmão, a serem edificados pela palavra. Seja muito bem-vindo, irmão Daniel. Deus possa abençoar nossa conversa, né? Que Deus possa trabalhar e que os irmãos possam ser edificados. Amém. Obrigado, João Camilo. Obrigado aos irmãos aí do canal Evangelho em Foco, aos irmãos de Salvador, da Bahia, da região, irmãos que têm assistido aí o canal e têm sido com certeza muito edificado. É um prazer estar com vocês. Amém. Uma honra para mim, uma honra conhecer, né, o trabalho de outros irmãos, cooperar junto. É uma honra ter a amizade do João Camilo, que desde, né, dos momentos que nós nos falamos, primeiro até pelo contato ali no YouTube mesmo. É verdade. Nosso primeiro contato foi depois, mais tarde, pelo WhatsApp e por tantos outros meios que foi possível a gente estar conversando, e até que pessoalmente nós nos conhecemos na região ali de Rio Claro, né? Isso. Urumbataí, um encontro de jovens. Isso. Então, o João tem demonstrado ser um grande amigo no Senhor. Me sinto honrado de poder estar aqui e agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Irmão Daniel, como a gente estava conversando, falando sobre, né, já faz um tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo com você, mas como sua rotina é um pouco puxada, né, trabalho, tá ajudando outros irmãos aí na região de São Paulo, mas aprove ao Senhor que pudesse acontecer hoje, né? Então fico muito alegre. E hoje eu gostaria de falar com você sobre avivamento, porque eu me interessei sobre esse assunto. É muito comum a gente ver falar sobre avivamento hoje, né? Em rodas de irmãos falam sobre avivamento, muitos grupos cristãos dão muita ênfase em avivamento. Porém, eu queria perguntar ao irmão, né? O que é realmente um avivamento? Sim. O avivamento, ele é um momento que, primeiro por ato soberano de Deus, e segundo pela extrema necessidade dos homens, Deus derrama de forma poderosa o seu Espírito sobre o seu povo. E isso gera um despertamento espiritual intenso, de uma forma que não costuma acontecer de forma, vamos dizer, não é algo ordinário, é algo extraordinário. Sim. Porque foge do comum, do que comumente é conhecido na rotina desse determinado grupo, dessa determinada assembleia, ou até mesmo em alguns casos, como aconteceu na história da igreja, até mesmo fora do que os cristãos de uma nacionalidade, de um certo país conhecem, porque às vezes o avivamento se estende por toda a nação. Isso. Né, como aconteceu no passado. Mas o avivamento, ele tem sempre uma característica, ele tem sempre alguns pontos que são sempre notáveis se ele é realmente um avivamento vindo da parte de Deus. E como nós falávamos até um pouquinho antes de começar aqui, existe muita confusão hoje no que é chamado de avivamento. Principalmente pelo chamado movimento neopentecostal, onde positivismo e tantas outras coisas aí, e até maluquices, podemos dizer assim, são confundidas com avivamento. Sim, com certeza. E desde o Antigo Testamento nós já vemos exemplos claros, né, de avivamento de forma bíblica, né, o retorno às Escrituras. Nós temos lá aquele caso do Ilquias, né, que ele acaba achando, né, o livro da lei que estava escondido e acontece um avivamento. Sempre a palavra de Deus, ela leva avivamento para um retorno às Escrituras. Sempre tem esse aspecto, né? Sim, porque o avivamento, já que ele é um derramamento intenso e poderoso do Espírito Santo, com poder e convencimento, ele nunca vai atuar separado da palavra de Deus. Isso. Porque o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus em João 16,
que quando o Espírito Santo viesse, ele nos levaria a toda a verdade. Então não existe movimento genuíno, real do Espírito Santo separado da Escritura, separado da verdade. Querer separar o Espírito da verdade, da Escritura, é ir para um extremo que gera muito problema e confusão. Houve muitos na história da igreja que tentaram fazer esse movimento. Você tem, por exemplo, já na igreja primitiva, né, um certo movimento desse parecido com o neopentecostalismo, que é a origem de todo esse pensamento de Montano, né? Então ele falava que o Espírito Santo estava com ele, que todos que quisessem ouvir o Espírito precisavam ir até ele, porque ele era o profeta de Deus para aquela geração. Não é muito diferente do que tem hoje. Isso começou ali. Só que todo o movimento do Espírito, como você enfatizou aí o avivamento nos dias de Urias, você vê o rolo da lei sendo achado dentro do templo. E quando ele é lido diante do rei Josias, o que acontece? O Espírito unge a palavra, mas com tamanho poder e graça que o coração dos homens se tornam quebrantados, arrependidos, convencidos e choram diante de Deus. E esse quebrantamento, né, produz vamos dizer assim, um resultado tal que influencia a todos que estão por perto, que também pertencem a Deus. E a coisa pode se estender, como eu falei, a dimensões nacionais. Quando acontecia esse avivamento mesmo, aconteceu na nação de Israel inteira. O rei, primeiro, e ele começando do trono, indo até o mais baixo do cidadão israelita. Todos eles ali, do tribo sul de Judá, né, no caso, não contando as 10 tribos aqui, mas no reino sul de Judá, todos se arrependeram porque leram no livro da lei e viram que estavam pecando contra Deus, mas o Espírito Santo está sempre se movendo em harmonia com a palavra. Qualquer tipo de avivamento ou experiência mística que desprioriza a palavra de Deus não pode ser chamado de avivamento bíblico. Sim. Esse princípio é seguido em todos os momentos onde acontece avivamento genuíno. Também você tem na história da igreja alguns avivamentos que começam assim no espírito e, como Paulo diz para os Gálatas, acaba terminando na carne. Isso. Porque a influência humana entra, porque a concepção, o pensamento, a organização humana, o parecer humano entra e a palavra de Deus é colocada de lado. Mas nos avivamentos que duram por períodos realmente consideráveis e que realmente entram para a história, entram para os anais da história da igreja, são avivamentos onde o Espírito e a palavra caminham lado a lado como um trilho bem seguro por onde essa locomotiva pode se fazer passar. É verdade. E também o que eu tenho percebido, eu tenho visto que, infelizmente, talvez, não sei, por conta da ignorância, muitos irmãos, eles dão uma ênfase muito grande, né, na questão do Espírito Santo, né, nas questões dos dons sobrenaturais, dos milagres, das maravilhas, e eles colocam esses aspectos como um avivamento, como algo que tivesse ocorrendo o avivamento, e como um avivamento pode ser transportado de um lugar para o outro por determinado pregador, né? Um pregador que se diz avivalista, ele sai de um lugar e vai para o outro, e ali ele gera um avivamento. Então a gente começa a ver muita confusão no meio do povo de Deus, né? Um frenesi que é causado até pela própria estrutura, luzes, fumaças, emocionalismo, e tudo isso tem sido confundido com avivamento. Mas na verdade, ao estudar a história da igreja e vermos exemplos claros de avivamento, tanto o avivamento de Gales, como o avivamento lá com Jonathan Edwards, John Wesley, nós podemos ver como o impacto da igreja afetou até a própria sociedade, né? Eu lembro que, lendo sobre o avivamento da Inglaterra, os bares, os prostíbulos fecharam. Então assim, eu fico olhando, meu Deus do céu, então que tipo de avivamento é esse que a gente está vivendo hoje? Que essas coisas não estão acontecendo. Não exerce influência nenhuma, né?
Pelo contrário, deixa ser influenciado. Isso, o mundo influenciando. Deixa coisas que trazem o mundo para dentro da igreja e não a igreja afetando o mundo. Isso. Então isso me é muito estranho quando eu vejo que pessoas, elas falam que está acontecendo um avivamento, mas a gente percebe nitidamente que é a influência do mundo dentro da igreja e não a influência da igreja dentro do mundo, porque eles começam a usar aquilo que é atrativo para o mundo, para atrair pessoas, né? E o mundo em si não é tocado por isso. Então eu acho muito estranho. Eu acho que a igreja ela não deveria ser influenciada pelo mundo, mas ela deveria ser sal e luz, como diz lá em Mateus capítulo 5. Ser sal e luz, ser luz nessa sociedade, influenciando essa sociedade, não sendo influenciada pela cultura, não sendo influenciada pela política. Então tudo isso a gente percebe que é aquilo que Paulo profetiza em 2 Timóteo, né? Que nos últimos dias muitos começariam a ouvir, né, mestres, fazer para si doutores, aqueles que têm uma lábia, uma eloquência. Então esses homens se chamam avivalistas, pessoas que trazem um avivamento, um frenesi, né, uma ênfase demasiada no que é externo, naquelas coisas de cura, milagre, e muitas pessoas têm caído nesse engano, sabe? E eu tenho percebido como é importante nós tocarmos nesse assunto e mostrar aos irmãos que avivamento, principalmente, é um retorno às Escrituras e uma centralidade em Cristo. Sim, exatamente. Porque o Espírito Santo, ele trabalha sempre apontando para a Escritura como fonte de iluminação a respeito de um só alvo, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo não tem um tema, porque o Senhor Jesus mesmo disse que, quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz assim, do pecado, porque não creio em mim. Você vê que todo relacionamento é em relação a quem é Cristo para os homens. Isso. O Espírito Santo tem uma obra de convencimento para o pecador, em relação a convencer quem é Cristo. Isso. Da justiça, porque vou para junto do Pai. De novo, a obra de Cristo. Isso. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, mediante a obra de Cristo também. Então, se você vê que para o pecador, o Espírito Santo tem um trabalho que o leva à pessoa e obra de Cristo. E para o salvo? O que o Espírito Santo faz? Ele vos guiará a toda a verdade. Isso. Ele me glorificará. Então o Espírito Santo guia o crente à verdade da Escritura, cada vez mais, porque a verdade objetiva, nós, fora de nós, aqui na Bíblia, na Santa Palavra de Deus, ela está aqui. Agora, o conhecimento a respeito dessa verdade é progressivo. Isso. A verdade é única, imutável e perfeita. Mas nós precisamos, como diz Paulo, crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça. Então a igreja, o trabalho dela, o trabalho do Espírito Santo com a igreja é um trabalho de levá-la cada vez a um conhecimento mais profundo e mais completo a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus. Por isso ele vos guiará toda a verdade a respeito de Cristo, a verdade a respeito da obra de Cristo, e então ele me glorificará. Amém. Agora, que movimento do Espírito Santo é esse? Desculpa, parece que a gente é muito crítico, mas não tem como não falar isso. Que movimento do Espírito Santo é esse que glorifica os homens? Isso é verdade. Que cantam músicas antropocêntricas, que fazem do homem o centro. Que fazem dos objetivos humanos o centro. Que cai dentro de um humanismo. Que despreza a autoridade da palavra de Deus. Que diz até mesmo que se você ler muito a Escritura, você vai ficar um morto espiritual, porque, distorcendo o contexto de 2 Coríntios, a letra mata. Sim. Então, qual é o entendimento que se tem desse texto? Você lê demais a Escritura, leva você à morte espiritual. Você precisa dos dons, você precisa do poder, você precisa de unção. Isso é verdade. Unção, quando João fala de unção na carta dele, ele diz assim: todos vós tendes unção, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não é necessário que alguém vos ensine alguma coisa, porque a sua unção que permanece em vós vos ensina, e ela é verdadeira e não é falsa. Porém, veja que essa unção, o ungir, o mover do Espírito Santo, está falando da obra do Espírito Santo no interior do cristão. Só que ela ensina o quê? O que a unção ensina? Porque se ela ensina, tem que ter um conteúdo de ensino. Sim. O que a unção ensina? Todo mundo fala de unção para poder, unção para conquista, mas pouca gente fala da unção para ensinar.
Pouca gente fala da unção nos ensinando interiormente em concordância com o quê? Com a palavra de Deus. Isso. Porque é isso que Jesus Cristo falou que o Espírito Santo faria. E é verdade, João e queridos irmãos, toda vez que nós estudamos a história da igreja e há um avivamento bíblico genuíno acontecendo, você vê a igreja quebrantada, chorando, em pleno arrependimento dos seus pecados e querendo de maneira ávida, de maneira profunda, obedecer a palavra de Deus e fazê-la conhecida e manifesta no mundo. Amém. Isso é verdade. O avivamento, como diz David Nixon, não devia ser perguntado, né? Será que aqueles jovens que estavam lá naquele avivamento, um certo determinado avivamento que perguntaram para ele, estavam cheios do Espírito? Será que aquilo é um avivamento genuíno? Porque havia muito poder, eles estavam muito alegres, eles pulavam, eles se alegravam. E há o aspecto da alegria, mas a alegria de Deus é uma alegria, como é que eu posso dizer aqui, paradoxal, né? A alegria de Deus, ela tem sempre um paradoxo. Ela sempre é uma tristeza que gera alegria. Por causa da nossa condição, é impossível separar a tristeza da alegria. É feliz os que choram. Bem-aventurado, ditoso é o que chora. Como que pode isso? É verdade. Como que pode a tristeza produzir alegria? É verdade. Porque você chora porque está triste. Mas é feliz os que choram. Oh, meu Deus, mas hoje tem se separado, né, a alegria das lágrimas. Verdade. Você não pode chorar. Mas é impossível por causa da condição do nosso vernáculo de carne caído, por causa da condição má desse mundo ímpio, que nós não choremos se nós realmente tivermos um encontro com Deus. É verdade. E aqui uma coisa interessante que a gente pode falar sobre essa questão do avivamento. Ele ocorre de maneira individual, em indivíduos, e também coletivamente em assembleias ou em grandes grupos de cristãos. Porém, ele sempre tem essa marca. Se você estudar a marca do avivamento coletivo, ele carrega o choro que produz alegria. Se você estudar o avivamento individual, na vida de pessoas individuais, há sempre também essa mesma marca. Um choro que produz alegria. Amém. Haverá um dia que não haverá mais choro e só alegria. Mas por enquanto esse dia ainda não é hoje. Amém. Enquanto, como diz Jesus, o meu reino não for desse mundo, enquanto o príncipe da potestade do ar ainda for aqui Satanás governando essa terra, enquanto seus espíritos e hordas horrendas fizerem o mal, é impossível que nós tenhamos alegria separada de choro. Amém. Amém. Se realmente esse é um avivamento bíblico, né? Sim. A gente pode até depois ver alguns exemplos na Bíblia, mas é interessante isso, que é o choro que produz alegria. Então, David Wilson falou assim, olha, eu não creio que era muito o Espírito Santo que estava ali não, porque só havia risadas, havia pouco choro. Isso é verdade. Se eles realmente estivessem sendo avivados pelo Espírito Santo, eles estariam, na verdade, de joelhos, quebrantados e chorando. E aí, esse choro surgiria uma alegria sã. Sim, porque o céu tem alegria. Sim, claro. Como diriam no passado, a alegria é a parte séria do céu. Sim, com certeza. Mas, né, tange a nós, é necessário que primeiro haja choro, que então produz alegria. É verdade, eu lembro de um vídeo do David Wilkerson que eu assisti chamado Batismo de Angústia. Ele fala sobre o aspecto da angústia, né, no nosso coração, quando nós vemos quão sujo nós somos, quando olhamos para Cristo, nós vemos a sujeira do nosso coração, quando a gente vê que a gente é cheio de nós mesmos. Então nós precisamos nos esvaziar para sermos cheios do Espírito Santo, né? Tem um servo do Senhor que ele diz uma frase que antes de nós sermos cheios, nós precisamos nos esvaziar. Então, até o irmão Ni tem um livro chamado A Liberação do Espírito, né? Ele vai tocar nesses aspectos, né? De que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa primeiro ter essa vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E hoje nós vemos um evangelho, como você bem falou no início, antropocêntrico, né? Que os homens, eles estão centrados mais no ter, mais no conseguir, no que não tomar a sua cruz. Então, a gente vê as pregações hoje. Infelizmente, como você falou, não sendo crítico, mas muitos grupos, eles dão ênfase demasiadamente
no que o homem pode conquistar, na prosperidade, e são a maioria desses grupos que se intitulam grupos avivados, né? E aí eu lembrei de Sardes, né? Que diz que tem nomes que vives e estais morto, né? Então nós podemos perceber que esse evangelho antropocêntrico, ele é totalmente contrário ao que a Escritura diz sobre o ser cheio do Espírito Santo. Porque aquele que quiser seguir após mim, né, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. O próprio Jesus falou, se eu não me engano, em Marcos capítulo 8, que o Filho do Homem tinha muito do que padecer. Antes, quando Pedro chama ele, fala: não, Senhor, você não pode ser crucificado. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás, você entende das coisas dos homens. Então os homens, eles pregam sobre prosperidade, sobre crescimento, e sempre quando eu percebo, quando se fala de Espírito Santo na palavra de Deus, sempre toca nesse aspecto do esvaziamento, do negar a si mesmo. Então eu percebo que o irmão Stephen fala até isso em um comentário que eu li, ele diz assim, que nós somos o evangelho que nós escutamos, que nós ouvimos. Então se as pessoas ouvem esse evangelho antropocêntrico, elas não vão ter como ser pessoas que realmente estão recebendo a direção do Espírito Santo. Então é importante também, né, Daniel, nós entendermos que para sermos cheios do Espírito Santo, para que o avivamento venha, nós precisamos retornar também à pregação do puro e genuíno evangelho, relacionado também, confrontando ao ser humano a questão do ego, da vaidade, do orgulho, da soberba. E tudo isso deve ser perdido para que esse avivamento realmente aconteça. Porque, irmão, e aí poderia surgir uma pergunta na mente de alguns que diz o seguinte: mas de onde vem o poder? Sim. Se esse tipo de movimento aí, onde você não vê santidade, onde você não vê um retorno às Escrituras, onde você não vê choro para que haja alegria, mas tem poder, não é? Tem dons. Sim. Tá certo que tem muita picaretagem também, Sim. Coisas programadas, como alguns aí, que a gente pode até dar nome aos bois, e talvez não seria nem necessário, mas você pode ter aí, né, Benny Hinn, Agenor Duque, vários outros aí, né, dessa mesma linha, desse segmento aí, né, que tem muita picaretagem. Mas existe também alguns lugares onde, sem a ênfase no que nós estamos dando aqui, parece haver poder, parece haver coisas sobrenaturais realmente acontecendo. E poderia se perguntar assim: se isso não é de Deus, se Deus não está envolvido e, de certa forma, aprovando isso, então da onde que vem esse poder? Por que acontece realmente sinais? Por que acontece realmente essas manifestações carismáticas de poder do Espírito Santo, se isso não é aprovado por Deus? E aí é que a gente tem que discernir uma outra coisa. Avivamento não significa principalmente poder do Espírito Santo. Todo avivamento pode ter poder do Espírito Santo, mas nem todo lugar onde há poder espiritual é um avivamento do Espírito Santo. Isso. Por quê? Porque o avivamento do Espírito Santo, como a gente falou, ele tem essa característica. À luz da Bíblia, ele sempre enfatiza Cristo, a palavra de Deus, a obra de Cristo e a nossa pecaminosidade. A necessidade extrema de angústia, de arrependimento, para que então, ao obedecer a Deus, movidos pela convicção que o Espírito produz, nós tenhamos realmente alegria. Mas, tudo bem, os lugares não enfatizam isso. Então, da onde vem esse poder? Da onde vem isso? Porque as pessoas são confusas. As pessoas pensam assim: desde que algo espiritual esteja acontecendo, é de Deus. É verdade. E o nosso saudoso irmão Ginga Francesco tinha uma frase que ele costumava dizer: tudo o que é de Deus é espiritual, mas nem tudo que é espiritual é de Deus. É de Deus. Né? É verdade. Então, da onde vem o poder? Porque aí você fala assim: mano, mas tem coisa acontecendo. Está acontecendo coisas. E essas coisas que acontecem não levam as pessoas a pecar, não levam as pessoas... Não, está acontecendo coisa boa, milagres. As pessoas estão vindo a Jesus, né? Por todos esses meios aí, ela de algum jeito está vendo Jesus. Mas a questão é, como que ela está vendo Jesus? O poder do Espírito e avivamento. E a questão é, se não há essas marcas genuínas que a gente tem falado aqui, mas nem como poder é um sinal de avivamento genuíno. Isso. E por que isso ocorre?
porque nós temos que notar a diferença entre dons do Espírito e frutos do Espírito e obra do Espírito. Os dons carismáticos, o carisma do Espírito, os presentes, vamos dizer assim, do Espírito Santo, eles podem ser dados até mesmo para crentes carnais. É verdade. Porque o dom é dado por Deus pelo poder do Espírito Santo para os seus servos, para que a obra de Deus se realize. Porém, isso não impede que o servo de Deus, de forma carnal, use esse dom em benefício próprio. Sim, é verdade. Claro que depois de tempo o Espírito Santo retira esse dom, retira os dons. Mas você vê que isso não acontece de uma vez. Um exemplo nítido disso é a vida de Sansão. Ele não perdeu de uma vez o poder. Sim. Foi algo progressivo que foi acontecendo. É verdade. Então, o poder que repousa sobre o servo de Deus nem sempre indica que o Espírito Santo está aprovando o que eles estão fazendo. Só para ter um exemplo da diferença entre poder do Espírito Santo e esse avivamento, como a gente está falando, porque esse avivamento do Espírito Santo, ele produz o quê? Quebrantamento, produz retorno à palavra de Deus, produz convicção de pecados, produz transformação pessoal. Amém. Nos indivíduos e nos cristãos como indivíduos e nos cristãos como assembleia e como até mesmo a igreja numa nação, às vezes. Mas todavia, nem sempre isso pode ser algo que se segue de sinais. Há avivamentos na história da igreja onde não ocorrem sinais miraculosos, e há avivamentos onde ocorrem. Agora, nem sempre que há sinais miraculosos, que há poder, há realmente ali uma atuação e aprovação de Deus. Aí você pergunta, mas por quê? Simples, porque quando Deus deu os dons para indivíduos, ou até mesmo dentro de uma assembleia, era para um propósito. Mas os indivíduos podem usar isso para outro propósito de forma organizada, desorganizada e carnal até mesmo. Isso. Um exemplo nítido disso é a Assembleia de Corinto. Verdade. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo dizia o seguinte: não vos faltou nenhum dom. Olha, eu acho que se nós compararmos as epístolas do Novo Testamento, a gente vai ter que ser sincero, que não tem uma igreja onde aparece tanta questão dos dons enfatizados como Corinto. É verdade. De fato, ele era uma igreja cheia de dons. Paulo ainda diz algo mais, diz que eles foram enriquecidos em todo conhecimento. Imagina. Eles tinham dons e tinham conhecimento. Mas qual é o diagnóstico de Paulo a respeito deles? Carnalidade. Carnalidade. É. Eu, irmãos, como fui ter convosco, não vos pude falar Isso. como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, porque ainda sois carnais. Imagina. Um dos irmãos que estuda muito texto grego disse que, um dos mestres da palavra disse que ali, se você consultar o texto literal, você vai ver que a expressão é muito carnais. Não é só carnal, mas é muito carnal. Imagina. E quando você vê os problemas que Paulo está tratando na igreja de Corinto, realmente não há dúvida da carnalidade daquela igreja. Sim. Mas tinha dom. Então eu falo isso aqui, João, e para todos os irmãos que estiverem ouvindo aí. Por quê? Porque tem muita confusão. O povo acha assim, aconteceu um sinal, é Deus que está ali. É Deus está verdade. aprovando tudo. Se Deus não estivesse aprovando, não estava acontecendo. Tá bom, então explica o caso de 1 Coríntios. Como que pode uma igreja cheia de dons, onde os irmãos até disputavam para saber quem falava melhor em língua, É. está muito diferente do que é hoje. É verdade. Mas havia uma disputa. As reuniões nem funcionavam de forma normal, de tanta vaidade com os dons espirituais. É verdade, irmão. Muito dom, muita manifestação espiritual. Porém, Paulo diz, vocês são carnais. Vocês não vivem uma vida espiritual. O termo espiritual ali, antropopneumáticos, significa um homem que tem seu espírito enchido e controlado pelo Espírito Santo. Então, o que é uma vida espiritual? É uma vida que se deixa controlar pela pessoa do Espírito Santo. Não simplesmente pelos dons e poderes que ele dá. Porque esses dons e poderes que ele deu para um propósito.
como eu estava dizendo para você, a gente vinha falando, existe essa diferença entre dons do Espírito Santo e avivamento do Espírito Santo, que caracteriza com o enchimento do Espírito que provém de um quebrantamento, vida controlada pelo Espírito, e o revestimento de poder do Espírito como, vamos dizer assim, uma coroa daquilo que o Espírito Santo já tem feito na vida desse cristão. Amém. É possível cristãos carnais, sem quebrantamento, sem santidade, terem poder. Isso tem que estar muito claro. É diferente porque Deus deu esses dons para eles quando a busca deles em algum determinado momento era uma busca correta. Mas aquilo que começou pelo Espírito acabou se aperfeiçoando na carne. Acabou depois sendo levado para motivos próprios, para intenções próprias, para vaidade, para glória humana. Verdade. Depois de um tempo, esse poder vai ser retirado, como aconteceu no caso de Sansão, como aconteceu, por exemplo, nós estamos falando aqui de Sansão como indivíduo e na tipologia também da casa de Deus no Antigo Testamento. Você vê que a glória de Deus se retirou em certa hora, em Ezequiel, mas não foi de uma vez. Então tudo aquilo que começa a usar de maneira indevida as coisas sagradas de Deus, acaba depois, né, ficando sem o suporte de Deus. Mas o retirar esse poder, dessa influência, desses dons, não ocorre de uma vez. Deus começa a dar determinados sinais para que o indivíduo se arrependa. Amém. Né? E ele muitas vezes não se arrepende, e a coisa dura durante um tempo. Sim. Porém, depois, a pessoa perde. Agora, não quer dizer que porque ela mas aí você fala, mas ela ainda está fazendo, ainda está tendo dons espirituais, ainda está tendo um poder, uma influência espiritual. Sim, ainda está. Mas a desaprovação de Deus já começou a acontecer há muito tempo. Acontece que o Senhor não retira de uma vez isso. Sim. Então eu não posso ser guiado simplesmente porque está tendo poder, porque está tendo coisas místicas acontecendo. Eu tenho que ver se os sinais dados na palavra de Deus estão acontecendo ou não. Isso. Os coríntios também eram carnais e tinham muitos dons, como a gente estava falando. Se eles continuassem com essa carnalidade, sem sombra de dúvida, os dons iam ser retirados depois. Com certeza. Porém, veja que Paulo, quando Paulo escreve 1 Coríntios, fazia-se mais ou menos entre 4 a 5 anos que ele havia passado pela Assembleia de Corinto. Né? E tinha começado uma obra entre os irmãos ali. Você vê que em 5 anos de carnalidade corintiana de Corinto, tá? Não dos corintianos aqui do estado de São Paulo. Em 5 anos de carnalidade dos coríntios, Deus ainda preservou os dons com eles. Mas isso não ficaria assim para sempre. Sim, então, sim. Eu estou querendo dizer aqui, com toda a sinceridade, e acho que do modo mais simples possível, até me perdoa meu linguajar aqui, que está tentando ser o mais simples possível, é que dons e poder não são sinais de que algo está sendo aprovado por Deus. O caso de Corinto é um caso. O caso de Sansão é outro caso. O caso da glória de Deus que não se ausentou da casa de uma forma direta é outro caso que ilustra isso. Pode estar acontecendo coisas que são dadas pelo Espírito Santo como dons, mas o próprio Espírito Santo está descontente com aquilo há muito tempo. É verdade. E ele só está exercendo um pouco de paciência com o indivíduo ou com a determinada assembleia para ver se há arrependimento. É verdade. Eu estava lembrando também, certa vez eu li no livro do John Walker chamado A História Não Contada da Igreja no Século XX, que ele vai tocar em alguns desses aspectos, e aí ele fala sobre o avivamento que aconteceu na Rua Azusa ali, né? Ele vai dizer que os irmãos ali que estavam na frente, eles já perceberam que o próprio inimigo já estava se misturando com o avivamento. Então o diabo ele também pode se misturar, se camuflar dentro desses supostos avivamentos, né? Também no país de Gales aconteceu isso. Então assim, o inimigo ele também se mistura, né? Que o que o irmão Carlos sempre fala aqui em Salvador, olha, o dom que a gente deve mais buscar e pedir a Deus é o dom de discernimento de espíritos. Porque nesses últimos dias, o inimigo está mesclado aí, está misturado. Então a gente precisa discernir no espírito o que é de Deus e o que não é, para não ser enganado também. Exatamente, exatamente. Porque o que ocorre? Existem
em Coríntios mesmo, Paulo teve que tratar esse assunto, né? No capítulo 12 de Coríntios, ali na carta aos Coríntios, ele teve que tratar esse assunto quando ele começa a falar de como reconhecer uma influência que é do Espírito Santo ou dos demônios dentro da Assembleia, que se misturam e até mesmo manipulam os dons do Espírito Santo. Os demônios não podem manipular o Espírito Santo, mas manipular os crentes para usarem os dons do Espírito Santo de maneira errada, e até mesmo carnal, e até mesmo pecaminosa, eles podem. Verdade. Eles podem. Eles manipulam os crentes carnais para que usem os dons de maneira errada e antibíblica. Então Paulo diz assim, como que você vai detectar se alguém, em uma assembleia, em um movimento de avivamento do Espírito, se isso que está acontecendo é algo do Espírito Santo ou dos demônios? Verdade. João fala de testar os espíritos. Não deis crédito a todo espírito, antes provai os espíritos para saber se são de Deus ou não. E João fala de uma confissão que deve ser feita. Agora, existem dois testes que nós temos que fazer nessas horas, dentro do avivamento. O teste do ensino e o teste com a própria fonte da inspiração. Sim. Isso é muito sério, e nós temos que entender a diferença das duas coisas. Quando uma pessoa vem com doutrina, né, está acontecendo um certo avivamento, como tem por aí os chamados avivamentos. Só que coisas antibíblicas estão sendo pregadas. A forma de você julgar isso, testar isso, não é você fazendo o teste sobrenatural, que Paulo diz em 1 Coríntios e João diz em 1 João. A forma de você julgar isso, à luz do que a Bíblia diz, é pela Escritura. Sim. Falem no máximo 2 ou 3 profetas, e os demais julguem, examinem, examinar todas as coisas e ter o que é bom, ter a Escritura como regra. Né? Essa é a forma de julgar o ensino, porque tem demônios que ensinam também. Os espíritos ensinam. Sim. Num determinado avivamento sempre tem um ensino. Eu tenho que julgar o ensino pela Escritura. Mas às vezes tem um determinado avivamento onde tem dons sendo manifestados e tem também uma influência mística sendo palpavelmente reconhecida, até mesmo como nós podemos chamar assim de uma inspiração, de uma influência poderosa do momento, e até mesmo de uma chamada teopneustia, ou seja, uma revelação, né, divina sendo dada por um poder espiritual. Como que você vai julgar isso? Essa revelação, esse poder, esse ato de poder espiritual, uma determinada sinal de cura, de milagres ou coisas que estejam acontecendo desse tipo. Eu vou contar aqui daqui a pouco um caso para poder ilustrar isso. Como que você julga isso? Como que você trata com o próprio espírito, com a própria fonte do que está acontecendo ali? Então Paulo, eu acho que Paulo em 1 Coríntios 12 é quem dá o teste mais preciso, que nosso irmão D.M. Penton, ele examina essa questão no livro Teste para o Sobrenatural. É um livro da Editora dos Clássicos, por enquanto está esgotado, mas fica aqui a recomendação para qualquer um que puder adquirir esse livro e ler. Porque nós estamos falando de avivamento no sentido positivo, do que é avivamento do Espírito Santo, de como ele ocorre, à luz desses exemplos bíblicos e da história da igreja, mas nós estamos falando também de falsos avivamentos e como julgar e conhecer isso. Amém. Então, dentro de um avivamento falso, há uma influência espiritual presente. Mas como é que você... E às vezes, irmão, de uma forma assim, que provém de inspiração. Ou seja, a pessoa entra em êxtase, entra em transe. É verdade. E o Espírito fala por meio dela. Ou realiza atos por meio dela. Sim. Então, como é que você julga isso? Né? Então, Paulo é que faz o teste. Ele diz assim... Eu vou até ler o versículo aqui. Pode ler. E gostaria de ler e fazer algumas considerações a respeito do que ele diz. Porque até mesmo a tradução da nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela não traduz o texto ao pé da letra, do texto grego original. Traduzir de uma forma que você leva a entender de um jeito, mas na hora que você vai olhar o texto original, você presta atenção e considerando, você consegue perceber o que Paulo realmente queria dizer quando ele escreveu isso. Ele diz assim, porque aqui, qual é o assunto que Paulo está tentando tratar no capítulo 12?
ele está tentando ajudar os irmãos a perceber. Deixa eu ver aqui, capítulo 12. Poxa vida, agora que eu descobri que a minha Bíblia está faltando o capítulo 12 de Coríntios. Eu tenho que pegar uma outra Bíblia ali, porque essa que eu estou usando aqui não está com o capítulo 12. Tem que se perder. Só um minutinho. Vamos, irmão. Eu gosto tanto daquela Bíblia ali, mas infelizmente o capítulo 12 não está presente. Eu vou usar a tradução King James mesmo, mas ainda assim fazendo a correção necessária. Tá bom. Porque, como nós vimos, então, estamos falando, o avivamento do Espírito Santo é um despertamento espiritual poderoso do Espírito, levando a pessoa sempre a manifestar, a pessoa, ou a assembleia, ou o grupo, né, grande, maciço de crentes, a manifestar sinais claros de arrependimento, de santificação, de obediência, um retorno concreto à palavra de Deus, supervalorização da palavra de Deus, né, e também um desejo intenso de obedecer a Deus e manifestar a glória de Deus naquilo que eles, no meio que eles convivem, né? Uhum. Porém, Paulo está dizendo assim, essas pessoas que recebem esse avivamento, o Espírito Santo faz isso para que ele produza crentes espirituais, que sejam controlados pelo Espírito. A palavra espiritual, que significa no grego, esse termo espiritual significa uma pessoa controlada pelo poder do Espírito. Uhum. Não é só controlada no sentido de êxtase, mas é que significa que ela foi amoldada ao Espírito Santo. Sim. Então ela é espiritual. Sim. A vida dela é uma vida espiritual. Sim. Porém, como que você discerne que uma pessoa é controlada pelo Espírito Santo? E existe esse crente espiritual, ou seja, um crente que tanto em vida, frutos do Espírito, como também nos dons do Espírito, ele é controlado pelo Espírito Santo. Quando os dons do Espírito se manifestam, a pessoa pode manifestar, às vezes, um determinado êxtase espiritual, por causa das realidades do que está sendo comunicado. Sim. Então ela passa a ser controlada por essa influência espiritual do Espírito Santo. Sim. Então, veja só, ela é espiritual porque, por um lado, o caráter dela se moldou ao Espírito Santo, e por outro lado, porque ela constantemente recebe esses dons do Espírito que se manifestam, levando a um determinado tipo de êxtase, a um determinado tipo de, como é que eu posso falar aqui, de inspiração, certo? É aquela inspiração que vem sobre a pessoa no momento. E aí ela pode profetizar, ela pode realizar atos, né, milagrosos. Mas como é que você discerne uma pessoa que está, nesse segundo caso que eu estou dizendo aqui, não só que o caráter dela se moldou ao Espírito Santo, por isso ela é espiritual, mas ela está debaixo de influência espiritual, e essa influência espiritual da qual ela está debaixo é uma influência do Espírito Santo. Como é que você detecta isso? E não de demônios, não de espíritos caídos. Uhum. Então Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Estou lendo a tradução King James. Uhum. Não quero que sejais ignorantes, diz a versão João Ferreira, né? Uhum. Só que eu queria fazer a primeira correção aqui. A palavra dons espirituais, o termo dons não aparece no texto grego. Não faz parte do texto original. Ele foi acrescentado pelos tradutores. O versículo deveria ser lido assim: a respeito dos que são guiados por influência espiritual. Ótimo. Paulo está tratando aqui exatamente dessa questão que a gente está tocando. Se uma determinada influência espiritual ocorre, provocando um êxtase em um determinado cristão na Assembleia, ele está claramente debaixo de uma influência espiritual, daquela que deixa a pessoa até mesmo em êxtase, enquanto está acontecendo a ministração do que está acontecendo ali. É isso que Paulo está dizendo aqui, a respeito desses que são guiados por poder espiritual. Não é dom, porque a palavra dom
espirituais, que é a respeito dos espirituais, deveria ser a tradução do versículo. E esse termo espirituais, como aparece no grego, é aqueles que se deixam guiar por influência espiritual. Paulo está dizendo, a respeito deles, eu não quero que vocês tenham desconhecimento. Eu não quero que vocês fiquem confusos em como tratar isso. Em como discernir a diferença de uma coisa para outra. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não está falando de dons aqui. O dom em si. Está falando da pessoa. Como é que você discerne que essa pessoa que está sendo guiada por uma influência espiritual, essa influência é o Espírito Santo ou outro Espírito? Sabeis que quando eres gentios, aqui tem gente que põe pagãos, né? É o mesmo termo, pagano em latim, e gentil em grego significa gentes, povos. Sabeis que quando vocês eram dos povos, vocês eram pagãos, gentios, de uma maneira ou de outra foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, quando vocês eram gentios, porque a igreja em Corinto era uma igreja tão carnal que da mesma forma que os irmãos tomavam a ceia do Senhor, eles iam comer e se misturar com os sacrifícios oferecidos aos ídolos. Paulo está dizendo, vocês sabem que quando vocês eram gentios, vocês eram atraídos pelos ídolos. E nós vimos lá no capítulo 10 já de Coríntios, se você ler lá, que atrás dos ídolos estão os demônios. Então eles tinham comunhão com demônios antigamente. É verdade. Né? Eles, sim, de fato, antigamente o espírito deles era controlado por uma força demoníaca. É verdade. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, alguém aqui falar pelo Espírito de Deus, o texto original significa que ele está em êxtase e debaixo da influência do Espírito de Deus. Aqui tem a ver com os dons de línguas, tem a ver com aqueles dons que a pessoa levanta para profetizar inspirado. É disso aqui que Paulo está falando. Ninguém que fala movido, fortemente influenciado pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. Verdade. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A versão João Ferreira traduz muito errado isso aqui, diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus. Isso é verdade, parece aí, isso. Tem irmãos que falam assim, quando você diz Senhor Jesus, você está no Espírito. É verdade. Mas não é isso. Aqui Paulo está tratando exatamente, especificamente, de uma reunião onde está acontecendo uma influência espiritual em êxtase sobre alguém, que começa a profetizar inspirado, de modo inspirado. Profetizar, falar, ou afirmar, ou fazer coisas. Estando debaixo de uma inspiração espiritual. Paulo está dizendo assim, se essa inspiração espiritual vem de Deus, ela nunca vai negar e nem amaldiçoar Jesus. Se todavia ela não vem de Deus, ela não vai enfatizar o senhorio de Jesus. É verdade. E ela vai até mesmo conseguir amaldiçoar tal senhorio e se pôr contra isso. É verdade. Parece que é irritante isso, né? Mas isso acontece, irmão. Aqui quando está falando dele, e por que de Jesus? Outra coisa que o irmão D.M. Penton fala nesse livro que é importante. Não diz aqui Filho de Deus, não diz Cristo, está falando de Jesus aqui. E Jesus, homem, é Senhor. Porque os demônios não conseguem confessar Jesus Cristo vindo em carne. E o nome Jesus está falando da humanidade dele. Então quando você está tratando com uma pessoa inspirada por Espírito, numa assembleia, o que Paulo está tentando dizer aqui é que é importante que ela consiga admitir Jesus, o homem, como Senhor. Porque isso é o que faz relação com o 1 João. Os demônios não conseguem confessar Jesus Cristo vindo em carne. Então não é nem chegar e falar assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Não é desse jeito que você testa uma pessoa que está sobre êxtase. Porque do Filho de Deus os demônios conseguem falar. Aconteceu lá naquela parte do Gadareno, né? Como é que ele diz lá? Bem sei quem és. Né? Algumas vezes eles falavam, tu és o santo de Deus, outras vezes eles falavam, tu és o filho de Deus. Os demônios gritavam atormentados, saindo, tu és o filho de Deus. Mas nenhum deles diziam, tu és o filho do homem. É verdade.
Porque se Deus se manifestou em carne, então realmente Satanás foi derrotado. É verdade. Então eles não conseguem confessar Jesus Cristo em carne. Por isso que Paulo diz aqui que você, quando uma influência espiritual está acontecendo, um determinado começo de avivamento, que parece que o espiritual está acontecendo, uma pessoa está até mesmo em êxtase, debaixo de inspiração, é preciso prová-lo. É preciso que alguém chegue e diga, então tá bom, você é o Espírito Santo? Então vamos lá, confesse que Jesus Cristo veio em carne. Confesse que Jesus que veio em carne é Senhor. Amém. E se não vier do Espírito Santo, você vai ver muita coisa acontecer, menos uma confissão pública dessa. É verdade. O irmão David Penton diz que em um dos casos que ele contatou pessoalmente numa série de reuniões de avivamento, o cristão que estava lá debaixo de um êxtase, no momento, chamado cristão ali na hora, ele perguntou para essa pessoa: você está disposto a admitir aqui publicamente que Jesus Cristo veio em carne? E o Espírito, e outra pergunta foi feita para o Espírito, não para a pessoa. Perguntou para aquela voz, para aquela manifestação que estava acontecendo. Ele falou assim: o fenômeno foi assustador, porque a voz que parecia dócil mudou na hora. Verdade. E disse publicamente a nós: não estou disposto a admitir Jesus vindo em carne. Eu não posso admitir isso. Brincadeira. Então isso é, irmão, o irmão Delcio Meirelles diz assim: eu acredito que depois da ressurreição de Jesus, muitos irmãos creem também, Deus fez um decreto pelo universo dizendo: vocês não podem mais, vocês não podem confessar a encarnação do meu filho, porque vocês foram derrotados no ato dessa encarnação. Então vocês não podem confessar. E a Bíblia é fiel. Não é tanto a minha capacidade de discernir. Claro, se há o dom de discernimento de espírito, amém. Mas como é que eu faço, por exemplo, se eu sou uma assembleia nova, onde não tem irmãos com discernimento de espírito? Isso é importante. Palavra, porque, veja, né? às vezes tem o dom de discernimento do espírito. Mas a Bíblia também dá um teste para aqueles que não possuem esse dom. Então quer dizer que se não tiver ninguém com o dom de discernimento, que vai ser nada? Não. Existe um teste da Escritura para o ensino e existe um teste para aquele que está debaixo da inspiração. Isso. Como é que se julga a inspiração? Pela confissão de Jesus Cristo vindo em carne. Isso é verdade. Porque se for demônio, ou vai anatematizar Jesus, vai anatematizar essa encarnação, ou não vai confessar. Mas ele não vai conseguir dizer Jesus Cristo veio em carne. Amém. Isso é verdade, meu irmão. Então, irmão, isso aqui é importante, porque se muito disso fosse feito em certos movimentos que tem por aí, onde acontecem realmente certas inspirações, Sim. não haveria grande manipulação. É verdade. Eu não sei se você, se eu posso tomar seu tempo e o tempo de quem estiver assistindo para contar só mais uma história. Pode contar, meu irmão. E essa história aparece naquele livro do Guerra contra os Santos, da Jasper Lewis. No apêndice tem a história, não sei se você já leu o apêndice, mas é muito interessante. No apêndice tem a história de um certo avivamento que estava acontecendo na região, acho da Europa. Eu tenho que me lembrar agora o país, mas foi uma daquelas regiões ali. E havia um pastor muito bíblico, muito correto, mas a assembleia dele foi tomada por um senso de avivamento. E uma jovem se levantou no meio dessa assembleia e começou a falar assim, em nome do Senhor, assim diz o Senhor. E dava-se para se perceber claramente que ela estava debaixo de uma influência genuína de um espírito. Todo mundo da assembleia, exatamente pela confusão que se tem a respeito do pecado contra o Espírito Santo, ninguém nem ousava nem questionar o que essa jovem dizia, porque com medo de pecar contra o Espírito. Então ela começou a se levantar e dizer: assim diz o Senhor a todos. E qualquer um que chegava dentro do culto, daquela reunião do momento, ela começava a fazer uma coisa, ela começava a expor os pecados das pessoas. Publicamente: você fez isso! E você aí também que está entrando. E, irmão, ela fazia isso falando realmente, de fato, que tinha acontecido na vida da pessoa. Então todo mundo que chegava se sentia quebrantado e envergonhado. É verdade. E não conseguiam nem sair do local. Ficavam ali, né, ajoelhados, clamando a misericórdia e o perdão de Deus. E, em vez de haver uma libertação, de haver um gozo, uma alegria que vinha
como a gente está falando aqui, o choro produz alegria, não, ali só havia choro mesmo. Não havia nenhuma alegria, não havia nenhum senso de perdão, de graça, era só de culpa. Culpa, 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 culpa. O trabalho do Espírito Santo nunca é desse jeito. É verdade. Ele nos convence de pecado para então nos convencer de justiça. Amém. Mas ali não, ali estava sendo só pecado. Aí teve um senhor muito honroso ali daquele bairro onde naquela congregação estava acontecendo esse suposto avivamento. Ele entrou no lugar e ela olhou para ele e falou assim: ah, você também está aqui. Pensa que irá escapar? Assim diz o Senhor. E começou a despir aquele homem na frente de todo mundo. O homem que parecia tão respeitável ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado publicamente, que ele também ficou abalado, quebrantado ali, chorando diante daquela circunstância. E o senso de trevas, de um torpor, foi tomando conta do lugar. Um dos irmãos que tinha um pouquinho mais de discernimento achou aquilo estranho e falou: olha, eu acho que a gente devia subir no sótão, no alto, para poder orar um pouco a respeito disso que está acontecendo. E ele saiu com esse senhor e com outro jovem e foram orar. E enquanto oravam, pediam graça a Deus para que Deus manifestasse qual era a verdadeira natureza daquilo que estava acontecendo ali. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram, até que, por graça de Deus, eles se lembraram do teste. E que Deus autorizava a testar os espíritos. E no caso ali é testar o espírito, testar a influência, não é nem testar a doutrina, porque não estava tendo ensino. Estava tendo uma influência ali. Sim. E eles desceram então, e a hora que eles iam entrando de novo na parte de baixo onde estava acontecendo o culto, né, desceram daquele sotão, daquela parte de cima do sobrado, e no salão na parte de baixo, a hora que eles estavam chegando na porta, o espírito que estava na jovem, usando aquela jovem, disse assim para eles: então vocês ousaram me desafiar? Que coisa é essa que vejo? Essa rebelião em vosso meio. Aí, com toda graça e simplicidade, embasado na palavra de Deus, disse para ele assim: você é o Espírito Santo? Como ousa duvidar que eu sou o Espírito Santo? Não, então você não vai ficar contra a sua própria palavra que você escreveu. Sim, porque você, se você é o Espírito Santo, você nos dá direito de duvidar, até termos certeza. É verdade. E a palavra inspirada do Espírito Santo diz: não acrediteis em todo o Espírito, antes provai os Espíritos. Então nós vamos provar você. Confesse publicamente Jesus Cristo vindo em carne. Então o que aconteceu? A jovem foi atirada ao chão, estribuchou, começou a se estribuchar, agonizando, e aí ficou claro qual era o espírito que estava operando ali naquele momento. É verdade, irmão. E aí eles expulsaram aquele demônio e toda a assembleia foi como se uma nuvem negra fosse retirada de cima do ambiente. E a luz do sol voltasse a entrar novamente. É verdade. Pô, irmão, se os irmãos nos supostos avivamentos de influência espiritual conhecessem isso, É verdade, meu de irmão. quanto não seriam livrados? Com certeza. E também, irmão, é o que eu percebo muitas vezes, nesses tipos de, muitas vezes em alguns grupos assim, é que muitos líderes, né, esses líderes que são até famosos, eles não gostam de ser questionados, né? Quando você questiona, eles falam que você está em rebeldia. É muito comum você ouvir dizer isso, né? Todo mundo que questiona, a pessoa, como você bem falou, está blasfemando contra o Espírito Santo, está indo contra a liderança. Porém, como você bem disse, a palavra de Deus, ela nos dá essa liberdade de nós questionarmos e perguntarmos. Porque o Espírito Santo, ele que soprou as Escrituras, ele vai testificar dele mesmo. Então, quando eu percebo muitas vezes, como você bem tocou, como essa jovem falou, né? Você ousa a duvidar, né, de que eu estou falando pelo Espírito, então me remeteu a esse aspecto de que eu conheço muitas pessoas que elas já questionaram algumas lideranças e as pessoas falaram assim: olha, você está com espírito de rebeldia, cuidado, você está
está se rebelando. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, elas têm medo de questionar, elas têm medo porque elas sentem como se elas estivessem sendo rebeldes. Elas se sentem até mesmo, ela sente um peso, ela sente uma acusação, né, que ela está fazendo algo errado. E realmente, irmão, muitas pessoas nesses meios, elas têm esse medo de questionar por conta disso. Para não ser chamada de rebelde, para não dizer que ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E realmente Sim. é uma coisa que deve ser levada diante do Senhor, porque muitos irmãos têm se sentido sobrecarregados com isso. Uhum. E precisa, irmão, tratar tudo à luz da Bíblia. Da palavra. Não vai ser como o que está escrito. Isso é verdade. Mas você está duvidando aí? Estou duvidando, velho. Estou duvidando sim. E vou duvidar até ter certeza do que é que está acontecendo aqui. Isso é verdade. Ora, se o próprio Senhor ordena que nós duvidemos, não deis crédito, Sim, porque não, para mim, dá crédito. é verdade. Aquele que der crédito vai ser enganado. Se não tiver certeza que é o Espírito Santo que está fazendo a obra. Mas como você ousa duvidar? Qual a autoridade que você me deu para duvidar? Se você é o Espírito Santo? O Espírito Santo mandou eu duvidar, agora está falando contra eu duvidar? Eu acredito que o próprio Espírito Santo, quando é ele mesmo que está ali falando através da pessoa, eu acho que ele tem aquela humildade e a simplicidade, né? A pessoa que está sob o Espírito, ela te dá toda a simplicidade e ela tem toda a humildade e fala assim, pode me provar através da palavra, se você tem algo a dizer, eu vou estar aqui para ouvir. Eu acredito que tem essa sensibilidade, né? Mas quando não é do Espírito, é muito notório, a gente vê a arrogância, a gente vê a dureza, né? Até a tirania, até um desses supostos pregadores que você falou no início aí, tem um vídeo que ele disse que amaldiçoava quem fosse contrário ao que ele ensinava. Então, assim, como é que o Espírito Santo amaldiçoa alguém? Como é que o Espírito Santo faz isso? Não é? Isso é muito estranho à luz da palavra. E muitas pessoas têm medo de questionar isso, achando que estão blasfemando, né? Talvez aqui não vai... O Santo é uma coisa totalmente diferente. Talvez não vai dar tempo de a gente falar isso aqui. Talvez não dê tempo de a gente falar sobre blasfêmia, mas eu vi que até num canal, não sei se é no Escriba do Reino, no Martíria, você já postou algo sobre esse assunto. Sim, e eu vou até publicar na descrição do vídeo que eu vou postar, para as pessoas que tiverem com essa dúvida ouvirem, né, para elas terem mais conhecimento sobre essa questão da blasfêmia com o Espírito Santo. Exatamente. Tem uns estudos lá, né, que você vai postar, que é feito pelo irmão Watmani, faz parte de um treinamento que ele deu no Monte Kulin, na China. Sim. É um complemento ao estudo sobre o Evangelho de Deus. O livro original são compostos de 50 perguntas, mais ou menos, que os seus cooperadores com ele fizeram. Uhum. E o livro foi intitulado Diálogos sobre o Evangelho, sobre as questões do Evangelho. Uma das perguntas foi a respeito do pecado imperdoável. Né? Agora, para quem conhece nosso irmão Ni, sabe que ele era muito profundo, tanto na espiritualidade como na erudição bíblica, e um servo de Deus capacitado a responder sobre isso de verdade. Isso. Tanto é que esse assunto assusta tanto os cristãos, que esse vídeo já é um dos mais assistidos lá do canal. É verdade. Está com 18 mil visualizações. O canal é um canal pequeno, né? Não é um canal muito grande, mas o vídeo em si verdade. se tornou muito conhecido, porque assusta os cristãos essa questão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? E ainda tem um outro estudo que eu quero, se Deus permitir, ainda gravar, daqui a pouco tempo, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, com uma luz um pouco adicional até ao que o irmão Watmani falou. Amém. Está correto tudo que ele diz, sim. Mas existe um irmão chamado, inclusive é um irmão judeu, que estuda esse assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo no contexto dos judeus, no contexto ali dos fariseus com Jesus. Sim, então ele entende muito bem a história, a cultura, o que estava acontecendo no momento, para que se falasse da blasfêmia contra o Espírito Santo. O nome desse irmão é Arnold Fruchtenbaum. Ele é um doutor judeu messiânico, um rabino que crê em Jesus como seu salvador. E ele tem um estudo chamado A Vida do Messias em seu Contexto Judaico. É um livro de mais de 800 páginas, onde ele faz um estudo de uma harmonia dos evangelhos, mostrando, irmão, coisas profundas dentro da revelação bíblica dos evangelhos, que nós não consideramos, e por isso a gente perde o entendimento claro a respeito daquilo. Por exemplo,
essa questão da blasfêmia do Espírito Santo só pode acontecer nos dias de Jesus, não pode acontecer mais. Mesmo porque aquele pecado foi tão grave, porque ele é seguido de uma série de eventos que o precederam. Verdade. Se os irmãos estudarem, por exemplo, a respeito dos chamados 3 milagres messiânicos, vai ficar claro por que aquele ato dos fariseus foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdade. E a não ser que isso seja praticado na mesma intensidade, no mesmo contexto, não existe blasfêmia contra o Espírito Santo hoje mais. Aí os cristãos ficam todos assustados. Ai, se eu usar duvidade, o que está acontecendo aqui? Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Só dele ter esse medo aí já prova que ele não blasfemou. É verdade. Quem blasfema contra o Espírito Santo perde toda a luz, perde todo o amor por Deus. A mente é cauterizada, né? A mente é cauterizada, o coração é cauterizado. Porque por blasfemar contra o Espírito Santo não exerce mais uma influência salvífica sobre ele. É verdade. Ele não tem nenhum convencimento do pecado, né? Sim, ele não tem nenhum convencimento, fica igual aos fariseus. Se fica como os fariseus, vê Deus ressuscitar um homem 4 dias morto, para agora não tem que matar ele. É verdade. Você vê o nível da treva, da diabolice que tomou conta do coração dos fariseus. É verdade. Por quê? Porque já caíram num estado de não arrependimento mais possível. Nesse contexto, é possível blasfemar contra o Espírito Santo. Fora isso, se você não chegou a esse nível de trevas, como diz um irmão, e nesse ponto eu tenho que concordar com ele, embora eu discorde de muitas coisas que esse irmão disse, mas nesse ponto eu concordo. Você teria que olhar no olho da pessoa e ter sumido toda essa parte branca, já tem uma bola preta. Aí você vai saber que ele vai estar pronto para blasfemar contra É verdade. E eles falam, irmão, como é que você me explica isso? Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, 4 dias morto. E em vez de se arrepender, falou assim, agora ele fez um milagre inegável. Por isso nós temos que matá-lo. É verdade. Ora, nós estamos convencidos que ele é o Messias, mas nós vamos matá-lo. Era isso que eles estavam dizendo. É verdade. Como é que você vê Deus manifestado em carne fazendo algo? Vamos matar Deus. É verdade. Nós não vamos se arrepender. Bom, isso é um coração duro, e esse coração duro é o único coração que consegue blasfemar contra o Espírito Santo. Nesse grau de dureza. Imagino. Aí a explicação do irmão Lee casa muito bem nessa questão, porque ele vai mostrar esse contexto, da onde é que a blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre. Mas a contribuição do irmão Arnold Frutenbaum é essencial, porque ele vai estudar isso à luz dos 3 milagres messiânicos. E aí vai ficar totalmente claro a gravidade disso e o porquê que isso praticamente não pode ocorrer mais hoje. Amém. Então fiquem em paz os irmãos que estão achando que eu duvidei, blasfemei contra o Espírito Santo. Desculpa aqui minhas... Eu sei. Mas, fica agonizando, né? Eu já passei por isso. Eu também já passei por isso já, meu irmão. Meu irmão, foi horrível. Verdade. Inclusive, o meu desejo de contribuir, se você, na hora que a pessoa assiste o vídeo lá até o final, eu coloco lá um texto para nós. Se você foi ajudado por esse vídeo e veio aqui porque estava com problema e foi ajudado, por favor, não deixe de repassar para outras pessoas que você sabe que tem esse problema. Porque se tem um assunto, e é para assombrar mesmo, que assombra os cristãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas ela não é possível de acontecer mais hoje. Amém. Amém. Então eu preciso ficar em paz. E duvidar de experiências espirituais, é bom a gente colocar essas coisas aqui falando de avivamento. E duvidar das experiências espirituais como genuinamente vinda de Deus não constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. Se constitui num ato sadio, bíblico, É verdade. de não aceitar qualquer coisa como vindo de Deus, como a própria Bíblia ordena que nós façamos isso. Amém. Amém. Então, irmão Daniel, tudo que a gente conversou hoje aqui, acredito que você teria muito mais para falar, mas por conta do tempo. Então, uma das características principais do avivamento, né, é a questão da formação do caráter de Jesus, da conformação, né, da pessoa à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo, um retorno sadio às Escrituras, né, voltando-se à palavra de Deus, ao estudo da palavra, o aspecto da humildade, do negar a si mesmo. Então, nós podemos ver que o avivamento ele é muito mais do que barulho, zoada, emocionalismo, dons, né, questões de cura, milagres, maravilhas. O avivamento genuíno ele é um retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, a liderança correta do Espírito Santo, o encabeçamento de Cristo,
né, eu estava lembrando do aspecto do Sol e da Lua, né, que o Sol tipifica Cristo, a Lua tipifica a Igreja. Porém, se esses supostos avivamentos colocam a Igreja, o movimento acima de Cristo, isso vai gerar um eclipse, porque quando a Lua se põe à frente do Sol, gera-se escuridão, gera-se trevas. Então, esses avivamentos que um determinado nome de um determinado ministério é exaltado, lideranças são exaltadas, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Espírito Santo ele não trabalha assim. O Espírito Santo ele não enfatiza homens, ele não enfatiza nem a si mesmo, ele não é espiritocêntrico. O Espírito Santo ele nos coloca os nossos olhos em Cristo. Paulo lá na Galácia ele vai dizer que pregou a Cristo para vocês, colocou ele como se fosse um poste ali, este crucificado, é sempre mostrando Cristo. Então todo avivamento genuíno é a centralidade de Cristo, é a centralidade da pregação da cruz, é o ensino dos livros da Bíblia. Então eu percebo que falta muito isso, a gente vê muita música, muito barulho, mas não existe uma sede pela palavra, pelas escrituras. Eu estava até falando com um amigo meu, eu falei assim, irmão, é muito engraçado o que acontece, que a maioria das conferências de jovens, a gente vê uma ênfase demasiada em música, louvor, mas a gente não vê um foco no ensino da palavra. E até quando tem conferências, que a gente sabe que tem muito grupos de irmãos sérios, que enfatizam o ensino, a gente vê que é vazio comparado a esses tipos de movimento. Então eu percebo, poxa, será que o que está acontecendo, na verdade, não é uma agitação na alma, não é algo almático, emocional, é bom estar ali naquele frenesi, mas quando as pessoas tocam na centralidade de Cristo, no ensino da palavra, a gente percebe que isso já não tem tanta popularidade, né? Existe uma diferença muito grande de número de pessoas. Quando a gente vê esses aspectos, é estranho. O irmão Carlos sempre fala, você quer ver o sucesso do pregador? Vá para a reunião que ele vai pregar. Você quer ver o sucesso de Deus? Vá para a reunião de oração. Então, que avivamento é esse que as reuniões de oração são super vazias, que as reuniões de ensino da palavra são vazias? Então, assim, isso gera um questionamento em mim. Sabe, porque, como você falou, é importante o crente ser alegre, mas até que ponto essa alegria, ela é uma alegria que vem do Espírito, né? Então, realmente é algo a se pensar. É verdade, João. Eu queria deixar aqui, João, como a gente está encerrando aqui por causa do tempo, Amém. né? Algumas recomendações de alguns livros que poderiam ser lidos para se falar de avivamento bíblico, né? Amém. Existe um livro lançado agora pela editora dos Clássicos, junto com a editora, acho que, se eu não me engano, Pão Diário, não sei, acho que é Pão Diário, mas é a editora dos Clássicos, pode procurar pela editora dos Clássicos, e eles lançaram um livro do Spurgeon, chamado Aviva a Tua Obra. É um livro maravilhoso para se falar sobre o que seria o avivamento bíblico. E por que esse avivamento quase não é, de maneira assim, vamos dizer, perceptível hoje. Sim. Então, o Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra, tem muito a falar sobre isso. É um livro assim forte, mas que pode nos ajudar muito. O outro livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Tem um outro livro também chamado Entre os Gigantes de Deus. Eu agora só me esqueço o nome do autor, se você conseguir lembrar, mas é só procurar o título do livro, Entre os Gigantes de Deus. Vai falar da história do avivamento puritano. É do J.I. Packer. Eu acho que é J.I. Packer o nome dele. Isso, acho que é esse mesmo, esse é o autor dele. Também existe um outro livro chamado Avivamento, do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Esse livro também é maravilhoso, maravilhoso. Então, se quer se falar sobre avivamento, entender o que é o avivamento à luz da Bíblia, primeiro leia as próprias Escrituras e veja os lugares onde ocorrem os avivamentos. Qual é a ênfase, o que acontece. Segundo, é necessário se ler e se estudar a história da igreja, porque, como também o Dr. Lloyd Jones costuma dizer, quem não estuda a história da igreja para saber os erros do passado está fadado a cometer os mesmos erros do futuro. Quem não aprende com o passado comete os mesmos erros. Porque não existe nada novo debaixo do sol, né? Não existe nada novo, né? Todas as coisas que têm acontecido, elas têm uma roupagem talvez nova. Mas, na verdade, o fundamento dessas heresias, dessas coisas que acontecem, elas sempre existiram.
na verdade, né? Não existe nada novo debaixo do sol. E quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente pesquisa e entende sobre isso, a gente toma uma vacina contra o que já está acontecendo, né? E para estudar também, João, até mesmo a diferença de avivamento e certas manifestações místicas que não tem nada a ver com o avivamento bíblico. Isso. Tem a ver com influência demoníaca ou carnal. É verdade. No meio do povo de Deus. Então tem outros livros também. Eu também indico o Poder Latente da Alma, né? Do irmão Nick, ele vai Guerra tocar. contra a Alma, né? Guerra contra os Santos, volume único agora também publicado pela Editora dos Clássicos. As Eras Mais Primitivas da Terra, volume 2. Do Pemba. Eu acho que o nosso querido irmão Gerson vai publicar num volume único, como originalmente é um volume único, mas principalmente a parte 2, né? Também do Pember, tem muita base sólida para se falar sobre isso. O livro Teste para o Sobrenatural, quem conseguir, apesar de estar esgotado, vale muito a pena. Como Provar os Espíritos, de A.W. Tozer. Então esses são livros assim fundamentais para quem gostaria de estudar esse assunto, né? À luz do que a Bíblia diz. Também o outro livro do irmão David Jones, chamado Escapando da Sedução do Cristianismo. Ou também, tem uma edição que publicou Escapando, mas a outra colocou A Sedução do Cristianismo, né? Então procure esse livro também, é um livro maravilhoso. Amém. Pode contribuir. Então esses livros aqui, para aqueles que assistirem, fica aí a indicação, porque tem muito a contribuir, tanto para falar do verdadeiro avivamento, como também para desmistificar e desmascarar. É verdade. Desmascarar esses lado místico que parece que vem de Deus, e é místico, mas nem sempre de Deus. É verdade. E para desmascarar os falsos ensinos, os falsos avivamentos. Amém. Eu acho que seria de muita ajuda. Irmão Daniel, eu fico muito agradecido por você ter participado desse novo quadro aí que eu tô, né, tive o sentimento de fazer lá na página, no Evangelho em Foco, no canal. Com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né, as gravações, os áudios, né? Foi a primeira tentativa. Mas desde já quero te agradecer por você estar sempre me dando esse suporte, dando essa ajuda, né? E eu fico muito grato, né? E desde já deixo o convite aqui para a gente, né, até fazer um relacionado aos materiais do Pemba que você tem, né, traduzido aí, né? Já tem até o livro. Então gostaria de deixar o convite para a gente falar sobre isso e outros assuntos também, né? Sim. Então fico muito agradecido. Que Deus possa continuar abençoando você, os vídeos do canal tenho acompanhado, Escriba do Reino, né? Como eu falei no início, eu gostaria de deixar, né, que os irmãos possam também seguir lá o canal do irmão Daniel, tem sido de muita edificação aos irmãos, né, para que Deus possa abrir nossos olhos em alguns assuntos que não são muito tocados no meio cristão nos nossos dias. Há uma confusão muito grande sobre salvação e reino, sobre governo, né, governos celestiais, muitas dúvidas, muitos questionamentos, o estudo das profecias. Então quero deixar, né, novamente, reafirmar, né, que vocês possam seguir o canal dos canais que o irmão administra. Com certeza vai ser de grande ajuda. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Forte abraço. Sabe que eu amo você de coração, meu irmão. Obrigado. A honra é minha. Eu fico muito grato. Que Deus abençoe você também. Amém. Abençoe os irmãos aí em Salvador, todos os irmãos que assistiram esse vídeo. É uma honra para mim poder contribuir com as migalhas dos 5 pães e 2 peixinhos que a gente pode trazer aqui. Amém, meu irmão. Que o Senhor, com muita graça dele, possa utilizar, se ele assim aprover. Amém, meu irmão. Muito obrigado, irmão. E convite aceito para os próximos, tá? Tá bem. O Senhor vai preparar, ele vai nos aperfeiçoar nesse serviço aqui, né? É verdade. Esse serviço de fazer essas chamadas, essas lives aqui, também fazer essas futuras resenhas desses materiais que são tão preciosos e que devem sim, de fato, ser trazidos à luz no tempo que nós estamos vivendo. Porque, Amém. como diz o autor de Hebreus, tanto quanto vemos que o fim se aproxima. É verdade. Amém, meu irmão. Forte abraço, Dan. Obrigadão. Forte abraço. Deus abençoe. Amém.